assento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. O que falar nesses 11 anos de igreja, irmãos? O que dizer nesses 11 anos de igreja que o Senhor preparou, que o Senhor estabeleceu? Em tudo eu tenho visto a mão do Senhor. Você tem visto a mão do Senhor na sua vida? Você tem visto a mão do Senhor sobre o teu ministério, sobre a tua casa? Você tem visto a mão do Senhor te levantando em dias de dificuldade, em dias de turbulência, em dias de tempestade? Esses 11 anos, pastor Tiago, pastor Sérgio, em que o Senhor me deu a honra e o privilégio de, podemos dizer assim, que crescer nessa casa, neste ministério, nessa denominação. Eu tenho visto milagres, proezas, prodígios, maravilhas, curas, libertação. Ninguém está acreditando, mas esses anos, pastor Tiago, me vê um copo de água para mim, por favor, irmão. O pastor está meio engripado. Nesses anos, em tudo, Deus se fez presente. E eu quero declarar que essa chuva é profética. Eu quero declarar que os céus estão falando aqui essa noite. Eu quero declarar que um derramado Espírito vai acontecer aqui nessa noite. Assim como essas águas descem e para o céu não retornam, eu quero declarar sobre a sua vida que um derramar do Espírito Santo vai acontecer aqui nessa noite. Eu não sei, parece que tem irmãos que não estão crendo, mas eu quero profetizar. Eis que nos últimos dias o Senhor disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ei! Uou! Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 1. Vai dizer assim: todos encontraram? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi de nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza e temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Fecha a Bíblia. A Bíblia vai dizer que em tempos em que Jesus estabeleceu o seu ministério e assim fez milagres, maravilhas, prodígios. Não olha para o título da mensagem, porque o Espírito Santo mudou a mensagem. Amém, irmãos? Aquele título que está ali era no início do culto. Aleluia! Quem tem ouvidos ouça que o Espírito quer dizer à igreja. Mas a Bíblia diz que depois de Jesus levantar os seus discípulos, e depois que os discípulos começaram a ficar conhecidos pela pregação do Evangelho, ao ponto que pela primeira vez em que os discípulos foram chamados de cristãos, se não me falha a memória, foi em Antioquia, aonde através das ações que os discípulos realizavam, aonde que através daquilo que os discípulos falavam, pela maneira em que eles se portavam, pelas ações daquilo que os discípulos assim professavam, a Bíblia diz que ficou muito notório. A Bíblia vai relatar que ficou muito notório que eles tiveram caminhado com o Senhor Jesus. Porque quando eles olhavam para os discípulos, eles percebiam que havia uma semelhança de Cristo Jesus sobre eles. Porque as maravilhas que eles operavam
Jesus tinha operado. As proezas que Jesus fazia, eles estavam fazendo. A pregação que era poderosa e o ensino que era extremamente de autoridade, Jesus assim também fazia. Então, aos povos daquela época, se olhavam para os discípulos e começavam a dizer: quem são estes? Cristãos, porque são parecidos com Cristo. As obras que eles realizam é parecido com Cristo. A maneira em que eles falam se parece com Cristo. Aonde eles tocam, milagres acontecem. Parece que eles andaram com Cristo. E a Bíblia diz que essa palavra começou a ser tão forte e tão poderosa. A palavra que os discípulos liberavam era tão poderosa e era tão de autoridade. E uma das palavras que eles liberavam e declaravam era dizendo que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então agora se entende-se pelo povo daquela época que está se levantando uma seita, a seita do caminho, porque eles pregavam que Jesus era o caminho, pregavam que Jesus era a verdade e pregavam que Jesus era a vida. Agora a Bíblia diz que um homem chamado Saulo de Tarso, a Bíblia vai dizer que um fariseu, um homem estudado na lei, um homem que conhecia da Torá, conhecia dos princípios, um homem que quando ouvia falar dos discípulos, quando ouvia falar dos cristãos, quando ouvia falar dessa seita que para ele ainda não tinha sido revelado, a Bíblia vai dizer que ele se ira de uma forma tão grande, e a Bíblia vai dizer que ele pega cartas, e agora ele pega cartas para destruir os cristãos. Dá uma olhadinha para o lado aí, irmão, vê se adiantou, vê se adiantou, vê se adiantou, vê se adiantou, irmãos. A Bíblia diz que agora Paulo, ele está com uma carta, e está indo a caminho de Damasco. Diga comigo, Damasco. Segundo os historiadores, era uma das cidades mais antigas que havia, era Damasco. E a Bíblia diz que quando Saulo de Tarso está com a carta, prece a matar aqueles que se diziam cristãos, aqueles que se diziam do caminho, a Bíblia vai dizer que um resplendor de luz muito mais forte do que essa aparece para Saulo no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que Saulo cai por terra, não cai do cavalo, não se sabe, não cai do camelo, não se sabe. A Bíblia diz que ele cai por terra, e a palavra que vem sobre Saulo é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Sabe o que Deus estava revelando para Paulo? Estava dizendo: Saulo, Saulo de Tarso, você precisa saber que duro é para ti lutar com alguém que é muito maior do que você. Duro é para você, Saulo, lutar com alguém cujos seus caminhos são mais elevados do que o teu. A Bíblia vai dizer que os soldados que estavam à cerca de Paulo, assim Saulo, escutam a voz. De nada eles conseguem ver, de nada eles conseguem ver, mas eles escutam que existia alguém falando com Saulo. A Bíblia vai dizer que quando Saulo cai por terra, ele fica cego. E agora a Bíblia vai dizer que os soldados levam Saulo cego, o perseguidor da igreja, aquele que queria acabar com o caminho, aquele que queria acabar com a pregação, aquele que queria acabar com aquilo que os discípulos tinham entoado e estavam extremamente fortalecidos dia após dia. A Bíblia vai dizer que agora Saulo está cego, e a Bíblia vai dizer que Saulo está em uma casa, e agora o Senhor se apresenta a um profeta chamado Ananias. Diga comigo, Ananias. E o Senhor agora diz: Ananias, eu quero que você vá na casa de Judas, na rua chamada Direita, e eu quero, Ananias, que você vá lá e unja Saulo de Tarso. Quando essa palavra Saulo de Tarso soou aos ouvidos de Ananias, Ananias ficou perplexo, porque Saulo era aquele que estava matando os cristãos, Saulo era aquele que estava acabando com a fé daquela época, Saulo era aquele que estava
destruindo a pregação do Evangelho, porque ainda não lhes tinha sido revelado, mostrado. Saulo foi aquele que viu a morte de Estevão. Agora Ananias diz: Senhor, mas Saulo tem destruído, Saulo tem matado, Saulo tem tentado acabar com a nossa fé. E o Senhor olha para Ananias e diz: Ananias, vai, porque ele é um vaso escolhido para a minha obra. Ananias, vai até Judas, procura por Saulo de Tarso, porque eu já tenho dado uma visão para Saulo, que um homem ponharia as mãos sobre ele e ele voltaria a ver. E a Bíblia vai dizer que Ananias agora chega até Saulo, coloca as mãos sobre Saulo e diz: irmão Saulo, o Senhor me chamou aqui para te dizer que tu és um vaso escolhido nas mãos dele, para levar o Evangelho, para levar as boas novas. E a Bíblia vai dizer que Saulo agora é cheio do Espírito Santo. Eu quero crer que alguém vai ser cheio do Espírito Santo aqui essa noite. Agora Saulo começa a ministrar, Saulo começa a pregar, Saulo começa agora a declarar esse Jesus com tanta força, esse Jesus que se apresentou a ele no caminho de Damasco. Em uma das suas pregações, Saulo começa a dizer: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não usei de palavras de sabedoria humana. Ele começa a olhar para os irmãos e começa a dizer: quando eu fui ter com vocês, eu não usei de palavras persuasivas, mas quando eu fui ter com vocês, as minhas palavras foi em demonstração de poder. As minhas palavras foi em demonstração de poder e de sinais. E Paulo continua dizendo para que vocês entendam, para que vocês compreendam que a fé de vocês não pode estar apoiada em uma fé natural ou em palavras persuasivas, mas a fé de vocês precisa entender que aquele que te chamou é maior do que qualquer circunstância, que aquele que te elegeu é maior do que qualquer circunstância. Não tem ninguém entendendo, mas eu quero declarar nessa noite que aquele que te chamou para que a tua fé fosse apoiada, não em palavras de sabedoria humana, mas em palavra de demonstração de poder, de graça e de autoridade. Erema choremanaraia. Só existe 11 anos porque a palavra tem sido pregada, pastor, uma palavra de poder. Só existe 11 anos porque a igreja IPAB foi levantada em comunhão, em monte, em oração, palavra de poder. E agora Paulo está tão convicto nesse Deus que é poderoso, que apresentou-se a ele a caminho de Damasco, que Paulo agora começa a declarar e dizer: ei, a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia! Diga para o irmão: você está vivendo uma vida de poder? Olha para o seu irmão, diga: você está vivendo, irmão, uma vida de poder? Você não está vivendo uma vida de poder? Diga para ele: você está vivendo uma vida de poder. O Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É esse Evangelho que Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Deus escolhe as coisas vãs, desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que se acham ser alguma coisa. É esse Evangelho de poder que te trouxe até aqui essa noite. Você não veio ver o pastor David bonitinho, engomadinho. Você não veio ver o pastor Sérgio todo elegante já. Você veio ver aquele que tem poder. Você veio escutar aquele que tem poder. Você veio ver aquele que pode nessa noite transformar o caos em bênção. Você veio ver nessa noite aquele que é eterno, aquele que é poderoso, aquele que é glorioso. Você veio ver nessa noite aquele que batiza com línguas.
Elemanasu e até canaraia séria. Eu, quando fui ter com vocês, meus irmãos, não estive com vocês usando palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração de poder, de autoridade, de graça. Demonstração de poder, de autoridade e de graça. É por isso que Paulo vai dizer dele mesmo, numa terceira pessoa, ele vai dizer: eu conheci um homem, que se no corpo eu não sei, ou fora do corpo também não sei, mas ele subiu até o terceiro céu, e foram vistas coisas inefáveis, que não é lícito contar aos homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: existe uma vida além daquela que você está vivendo. Sabe o que Paulo estava querendo dizer à sua igreja? Igreja, existe uma vida além daquela que você está vendo, daquela que você tem premeditado, daquela que você tem escrevido nos seus dias. Existe uma vida cujo olho não viu, os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, mas é uma vida que Deus tem preparado para aqueles que o temem. É uma vida que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Existem segredos de Deus, que Deus vai começar a revelar, vai começar a revelar, vai começar a revelar, vai começar a revelar, vai começar a revelar. É por isso que a Bíblia vai dizer: pede e me te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Eu quero acreditar nessa noite que existem vasos escolhidos por Deus. Quem é vaso aqui? Quem é vaso aqui? Quem é vaso aqui? Quem é vaso aqui? Será que existe um vaso escolhido por Deus nessa noite, que quer ser cheio do Espírito Santo? E quer ser cheio do Espírito Santo? Sabe o que Paulo entendeu? Que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Ele vai declarar à sua igreja e vai dizer: ei, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Sabe o que ele vai dizer? Que o homem natural, carnal, jamais compreenderá as coisas do Espírito. Mas ele começa a declarar: mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Porque quem é que discerne os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem? Quem discerne os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus? E Paulo começa a dizer algo para a igreja. Ele começa a declarar à igreja dizendo: ei, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca de tudo aquilo que vocês têm visto. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos ministérios. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das manifestações e das operações de Deus. Ele começa a dizer: ei, não sabeis vós que o mesmo Espírito que dá dons é o mesmo Espírito que dá ministério. O mesmo Espírito que dá ministério é o mesmo Espírito que opera em tudo e em todos. Não sabeis vós que o Espírito é aquele que entrega os dons, que Cristo é aquele que entrega ministérios, e que Deus opera tudo em todos? Sabe o que é isso? Uma vida de poder. Sabe o que é isso? Uma vida de autoridade. Sabe o que é isso? Uma vida com os pés na terra, mas a cabeça no céu. Sabe o que é isso? É uma vida que você caminha dia após dia nessa terra, mas a sua mentalidade está sentada juntamente com Cristo. É por isso que ele, entendendo em Colossenses 3, vai dizer, Paulo vai declarar: ei, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Ah, eu estou entendendo nessa noite que é uma noite do alto. Eu estou entendendo nessa noite que é uma noite do alto. Eu estou entendendo nessa noite que é uma noite em que nós vamos viver aquilo que é do alto.
É esse Paulo que continua declarando isso. A minha palavra, aquilo que eu tenho declarado a vocês, não vem de sabedoria humana. Foi Deus que me entregou. Foi Deus que me revelou. Foi Deus que me mostrou. E é por isso que ele continua dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para aqueles que creem. É poder para aqueles que creem. Ele continua dizendo: se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são do alto. Porque vocês já vos despistes da velha maneira de viver, e vos vestistes da nova maneira de viver. O velho homem desapareceu, eis que tudo se fez novo. Sabe o que é isso? Poder de Deus. Sabe o que é isso? Poder de Deus. É por isso que ele, entendendo que a grandeza de Deus era tão grande, ele começava a declarar e dizer: ei, deixem todo o embaraço para trás. Deixem todo o embaraço que tenta cercar vocês. Vocês estão rodeados de tão grande testemunha. Mas prossigam para o alvo. Prossigam para o alvo. Prossigam para o alvo. Porque morrer, viver é Cristo, e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo declara isso por quê? Porque existe um evangelho de poder. Existe um evangelho de graça. Existe um evangelho cuja unção está sobre a nossa cabeça. Existe um evangelho que nessa noite o Senhor está louquinho para derramar óleo sobre a tua cabeça. Óleo sobre a tua cabeça. Óleo sobre a tua cabeça. As tuas mãos não foram simplesmente para tocar em coisas naturais. As tuas mãos foram feitas para fazer milagres. Os teus pés não foram feitos somente para você caminhar em um caminho natural. Os teus pés foram feitos para caminhar em um caminho sobrenatural. Os teus olhos não foram feitos simplesmente para você olhar TikTok, Instagram ou Facebook. Os teus olhos foram feitos para prestigiar as maravilhas de um Deus que está nos céus. As maravilhas de um Deus que está nos céus. Chorebagaço, miai, tecova, nara séria. Evangelho de poder. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você veio necessitando aqui essa noite. Eu não sei quais são os teus pensamentos. Eu não sei o que te afligiu, o que te trouxe tristeza. A única coisa que eu sei, que nesse evangelho de poder, até a tristeza salta de alegria. Que nesse evangelho de poder e de graça, até a tristeza salta de alegria. Que nesse evangelho de poder e de graça, maior é o fim de todas as coisas do que o início delas. É por isso que o escritor vai declarar: não desprezeis os dias das coisas pequenas, porque maior é o fim delas do que o início. Maior é o fim do que o início. Diga para o seu irmão: irmão, eu não sei como é que está a tua vida, mas maior é o fim do que o início. Diga para ele: irmão, eu não sei como está a tua vida, mas maior é o fim do que o início. Diga: eu não sei como está a tua vida, mas existe uma promessa gloriosa, que maior é o fim de todas as coisas do que o início delas. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder para aquele que crê. Oreba, choremaná, soremanaraia séria. Xelebagá, sumiate, rebaraia, subiderere.
Deus é bom. Deus é bom. O evangelho de poder. O evangelho de graça. Existem estações na sua vida. Esses 11 anos, pastores, foram feitos de processos. Esses 11 anos foram feitos de processos. Esses processos existiu tristeza. Nesses processos existiu alegria. Nesses processos existiu conquistas. Nesse processo existiu frustração. Nesse processo existiu leveza, mas também existiu peso. Nesse processo de 11 anos, cujo o Senhor revelou à sua igreja aquilo que é eterno, aquilo que é glorioso, aquilo que a traça e a ferrugem nada consome. Nesse processo de 11 anos, muitos foram as açoites, muitas foram as pedradas, mas muitas foram as vitórias. Muitas foram as conquistas, pastor Tiago. Muitas foram as vezes que nós como pastores choramos junto, pelas nossas mazelas, pelas nossas crises. Mas muitas foram as vezes que nós olhamos para o alto e entendemos que o Senhor era o nosso socorro. Muitas foram as vezes que nós não entendíamos para onde ir, mas o Senhor era a nossa bússola. Muitas foram as vezes que faltava palavra, mas Ele era o maná vivo que desceu do céu. Muitas foram as vezes que nos sentimos cansados, mas Ele era aquele que trazia o bálsamo e o refrigério. Muitas foram as vezes desses 11 anos que o diabo se levantou, mas de todas elas Ele caiu, Ele caiu, Ele caiu, Ele caiu, Ele caiu. Sabe o que é isso? É aquilo que o escritor disse, que o inimigo, Satanás, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que correr de você. Sabe o que é isso? É um Deus que corta o arco, quebra o arco, a lança. Sabe o que é isso? É um Deus que te faz viver de glória em glória. Sabe que evangelho de poder é esse? É o evangelho que restituiu a tua casa. Sabe que evangelho de poder é esse? É o evangelho que trouxe à existência aquilo que não existia nesses 11 anos. Tudo era um sonho, pastor Sérgio. Isso que estamos vivendo era um sonho. Aquilo que estamos presenciando era um sonho. Nada disso aos olhos naturais era algo que iria acontecer. Mas eu acredito que Deus encontrou verdade. Deus encontrou sinceridade. E oxalá que Deus encontre um coração contrito aqui nessa noite. Oxalá que Deus encontre um coração aquebrantado aqui essa noite. Oxalá que nessa noite Deus encontre alguém disposto a viver os melhores tempo da sua vida na presença daquele que era, que é e que há de vir. Oxalá que Deus encontre hoje irmãos e irmãs dispostas a sacrificar a sua vida, perder a sua vida, porque o ministério é isso, o poder de Deus é isso, o evangelho da cruz é isso. Aquele que querer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la-á. Só existe uma igreja porque nós estamos perdendo a nossa vida para ganhar. Para quem não sabe, o pastor Tiago deixou de ser advogado. Deixou de ganhar rios de dinheiro, vamos falar a verdade. Intelectualidade, capacidade tem. Para quê? Para quê? Por uma causa natural? Por uma causa supérflua? Ou por uma causa eterna?
A Bíblia vai dizer que aquele que se envergonhar de Cristo, o Senhor um dia se envergonhará dele. A minha Bíblia vai dizer que se você se envergonhar do Evangelho da cruz, um dia o Senhor vai te envergonhar. Mas aquele que professa esse Evangelho de poder, aquele que pregoa esse Evangelho de poder, mesmo que chorando, mesmo que semeando as suas lágrimas e chorando, ele vai retornar sorrindo, ele vai retornar com seus feixes se alegrando, ele vai retornar com seus feixes glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está na nossa vida do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que se levanta para te dar a vitória do que aquele que te levanta para te derrubar. Maior é aquele que está nessa noite liberando uma palavra de vida sobre você.